Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Nesse vídeo vamos falar aqui de Maurício Barbieri, atualizar a situação de Maurício Barbieri. A torcida quer a demissão do treinador, mas a informação que a gente tem é que o martelo já está batido. Maurício Barbieri permanece pelo menos até a partida contra o Fortaleza. E nesse vídeo você vai entender o que pensa a diretoria do Vasco, que inclusive admite a necessidade de reforços para até avaliar melhor o trabalho de Maurício Barbieri. Então, depois que a vinheta rodar, eu vou voltar num cenário diferente, Eu vou estar com a matéria do Globoesporte.com aberta, onde traz ali todas as argumentações e as explicações da diretoria do Vasco para a permanência de Maurício Barbieri, beleza? Então depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Vamos lá então, galera. Já estou com a matéria aberta aqui do Globoesporte.com. Uma matéria muito interessante que traz todo o panorama, da situação de Maurício Barbieri nesse momento no Vasco da Gama. A gente sabe que, se depender do torcedor, Maurício Barbieri está fora, O Maurício Barbieri é demitido. Mas, aparentemente, não é esse o sentimento dentro do clube, Não é isso que pensa os gestores da Vasco da Gama SAF em relação ao Maurício Barbieri. A gente vai acompanhar aqui tudo nessa reportagem da Emanuele Ribeiro. Fica aqui o crédito para a Emanuele lá do Globoesporte.com. Vamos lá. Entenda o que a diretoria do Vasco pensa sobre o trabalho de Maurício Barbieri. Cobrança interna existe, mas a avaliação é que o processo leva tempo e o que o treinador precisa de um elenco mais qualificado para conseguir uma regularidade no Brasileirão. Acho que isso aqui todo mundo concorda, Que realmente o treinador precisa de um elenco mais qualificado para conseguir alguma coisa no Campeonato Brasileiro, e isso já mostra um grande erro do Paulo Brax, e não foi por falta de aviso. Todo mundo avisava que com esse elenco seria complicado, que com esse elenco o Vasco ainda estava muito aquém de uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas o senhor Paulo Brax pagou para ver e entrou no Campeonato Brasileiro com esse elenco aí, sem um camisa 10, sem um atacante de lado de campo, com uma defesa totalmente exposta, sem um volante mais pegador, um primeiro volante ali. Enfim, pagou para ver e tá aí. O Vasco passando muito sufoco no Campeonato Brasileiro, inclusive pode entrar hoje na zona de rebaixamento caso o Cuiabá vença o Cruzeiro. Mas enfim, vamos prosseguir aqui com a matéria. As críticas ao trabalho de Maurício Barbieri aumentaram no último sábado, após a derrota para o São Paulo. O Vasco completou 6 jogos sem vencer no Brasileirão. A pressão de parte da torcida pela demissão do treinador, no entanto, não ecoa dentro do clube. Isso porque o departamento de futebol já previa uma oscilação durante o processo e acredita na evolução do time com as mudanças pela frente. Vamos lá, deixa eu comentar essa parte aqui. Eu acho que tem uma diferença muito grande em oscilação e você perder todos os jogos. Porque o Vasco nesse momento não está oscilando. Oscilando é quando você ganha empata perde 2, depois ganha 2, fica 3 sem ganhar, enfim. Isso é uma oscilação. O Vasco não vence. O Vasco nos últimos 11 jogos venceu 1. O Vasco não vence uma partida há mais de um mês. Enfim, isso não é oscilação. O Vasco perde todos os jogos. Então, acho que esse papinho de oscilação também não cola, Porque o que está acontecendo não é uma oscilação, e sim o Vasco sendo saco de pancadas aí no último mês, sendo comandado aí pelo Maurício Barbieri. Vamos lá. Isso não significa que Barbieri não tenha sido cobrado internamente, é o mínimo, O treinador se reúne com frequência com o diretor Abel Braga e também com o diretor esportivo Paulo Brax. Após cada jogo, o departamento analisa os pontos fracos e fortes e onde o projeto precisa evoluir. Vamos lá. A leitura é que o Vasco conseguiu ser competitivo contra os adversários mais difíceis e merecia pontuar contra Santos e São Paulo, quando o time desempenhou melhor. A culpa dos resultados ruins, então, não é só de Barbieri. O elenco é ponto-chave na avaliação sobre o trabalho.
O técnico precisa de peças de mais qualidade para conseguir impor seu modelo de jogo. Bom, esse papo de que o Vasco conseguiu ser competitivo contra adversários mais fortes, parece que a gente vai pagar pela aquela vitória contra o Galo e o empate contra o Palmeiras o resto do campeonato, né? O Vasco virou saco de pancada depois disso, mas a gente vai usar como argumento até o final do campeonato o empate com o Palmeiras e a vitória contra o Galo. Não pode, né? Não pode. O Vasco realmente foi competitivo ali, mas desde então o Vasco vem num declínio, o Vasco vem ladeira abaixo nos últimos jogos. Em relação ao jogo, por exemplo, contra Santos e São Paulo, não acho que o Vasco tenha merecido um resultado diferente, não. Talvez contra o Santos, mas aí a gente querer tirar o mérito do adversário que conseguiu se defender, se fechar todo lá atrás e não tomar um gol. Porque quando o Vasco empata com o Fluminense, numa mesma situação, onde só deu o Fluminense no jogo e o Vasco conseguiu segurar ali o empate, o Barbieri elogiou ali os méritos da equipe, né, de conseguir se defender bem, etc e tal. Por que quando é contra a gente, né, quando o Santos, a gente não pode elogiar aí a defesa do Santos, né? O Vasco não teve a capacidade de fazer um gol no Santos. E contra o São Paulo eu discordo, não acho que o Vasco tenha feito uma atuação melhor que o São Paulo, não. O São Paulo nem precisou se esforçar para ganhar do Vasco, porque o Vasco é um time muito frágil e conseguiu ali entregar os gols para a equipe paulista. Bom, vamos seguir. Dia a dia positivo. O trabalho no dia a dia agrada a diretoria e os jogadores. Abel Braga, por exemplo, nunca escondeu ser fã do treinador. Os treinos costumam ser intensos e exigir bastante do elenco. Isso reforça a confiança de que os resultados vão acontecer. Bom, eu não estou lá dentro para ver, né? Mas, vendo de fora aqui, é difícil acreditar nisso. Aqui tem uma declaração do Léo, né? Falando aí que o grupo continua fechado com o treinador, etc e tal. Aquelas declarações padrões, é claro, né? Obviamente, os resultados recentes mudaram o ambiente do clube nas últimas semanas. Os semblantes mais sérios, como o de Léo na última coletiva, tomaram o lugar de sorrisos e brincadeiras. Abre aspas aqui. É momento de fechar a boca e esperar a bola entrar. Fecha aspas, resumiu uma pessoa de dentro do Vasco. A gente segue aqui agora para falar de processo, né? Essa palavra que realmente já está irritando o torcedor do Vasco, né? Essa história de processo. Processo leva tempo. A cobrança do treinador é por evolução. Afinal, o Vasco repete alguns problemas com o passar dos jogos. Isso eu tenho falado aqui. O Vasco treina durante toda a semana e apresenta a mesma coisa. A leitura de que falta repertório ofensivo ao time, por exemplo, não é compartilhada pelo treinador. A diretoria acredita que o processo leva tempo. E o Vasco é um caso à parte em 2023. Com a chegada da SAF, o clube aposta num planejamento a médio e longo prazo. A mudança de cultura inclui dar tempo ao treinador e a análise do trabalho tem que levar em conta as circunstâncias das transformações vividas pelo time na temporada. Bom, isso aqui eu acho que é uma coisa também que a gente vai ter que se adaptar. É uma diferença entre clube associativo e clube empresa. No clube associativo, provavelmente o Barbieri teria sido demitido contra o São Paulo, porque a pressão já está muito grande, pichação lá em São Januário, etc e tal. E o clube associativo tem um político que precisa do voto, né? Então ele acaba cedendo a pressões. No clube empresa, isso é um pouquinho mais difícil de acontecer, né? O torcedor não é tão ouvido assim como no clube associativo, porque no clube associativo o político precisa, né, do apoio do torcedor, do voto, etc e tal. Na empresa não. Aqui fala um pouquinho de Zé Ricardo ano passado, acho que é uma parte que não importa muito. A gente vem para mudança de elenco, né? Isso realmente é algo importante, o elenco tem que mudar. Parte do processo é a formação de um elenco competitivo. O Vasco investiu mais de 110 milhões na primeira janela, mas não conseguiu suprir todas as necessidades do elenco. Assim, a diretoria ainda aposta que a chegada de reforços em julho vai impulsionar o trabalho de Maurício Barbieri. Porém, agora a minha opinião aqui, como a gente vai estar em julho, né? Porque se continuar ladeira abaixo igual tá, a gente vai chegar em julho numa situação muito mais complicada e vai ser até mais difícil, né, de conseguir reforçar o time, já que a situação vai estar, enfim, mais, vamos botar aqui, desesperadora. Imagina o Vasco afundado na zona de rebaixamento, tendo que procurar reforço. Vai ser mais difícil de encontrar. Hoje o elenco conta com muitos jogadores da base, jovens e sem experiência na Série A. Isso, é claro, não facilita o trabalho do Barbieri. No último sábado, o técnico mandou a campo 4 crias como titulares do meio para frente,
justamente setores onde o Vasco tem dificuldade. Mas aí é um erro de planejamento do senhor Paulo Brax, né? Todo mundo sabia que isso ia acontecer, todo mundo sabia que o elenco do Vasco era muito jovem para a Série A, todo mundo sabia que era um elenco que não tinha experiência em Série A, que precisava contratar jogadores mais cascudos, né? Jogadores mais experientes que chegariam ali para ser titular no time. Mas o Paulo Brax decidiu apostar, né? Ir para a Série A de Campeonato Brasileiro com esse elenco. Fraquíssimo o trabalho do Paulo Brax e a gente está pagando o preço nesse momento. Aí, enfim, aqui continua falando, né, sobre as carências do elenco. E no finalzinho da matéria aqui da Emanuele, tem uma informação em relação a uma reunião, né, que vai acontecer hoje e também em relação às carências do elenco. Vamos lá. A diretoria já identificou as carências e está no mercado em busca de opções. O entendimento é que precisa de reforços experientes e de um nível acima, com status de titular. O obstáculo é o dinheiro para o investimento, já que o próximo aporte da 777 só cai depois do fechamento da janela. Aí, meu amigo, ó, vocês que se virem aí, não compraram um clube? Se virem aí, meu amigo. Se virem para contratar. Mas aqui a gente vê mais um erro do Paulo Brax, né? Ele vai buscar com uma janela de atraso o que era para ele ter feito na janela anterior. Jogadores mais experientes e com status de titular. Enfim, nessa segunda-feira, no caso hoje, o departamento se reunirá mais uma vez, como de praxe, para planejar a Semana do Vasco. Maurício Barbieri terá uma semana cheia para buscar soluções antes do jogo contra o Fortaleza no próximo sábado, às 16 horas no Castelão. Uma mudança no time é certa. Pedro Raul recebeu o terceiro cartão amarelo e não está à disposição do treinador. É isso, né? É isso. A matéria, em resumo, vou colocar a câmera grande aqui para mim agora. Em resumo, a matéria diz ali que o elenco foi mal montado, né? Diz nas entrelinhas, né? Que, olha, identificaram que o elenco está mal montado, a gente vai ter que corrigir essa cagada que a gente fez agora no meio da temporada, né? No meio da janela. Uma coisa que a gente já avisava desde o início do ano, mas que só agora, né? O senhor Paulo Brax, que deu entrevista dizendo que não estava um dia atrasado sequer no planejamento, deu entrevista dizendo que o Vasco quer viver uma nova era, enfim, deu entrevista dizendo que o elenco ia estar 90% formado em abril, não cumpriu nenhuma das suas promessas, né? O diretor de futebol do Vasco. Mas é isso, a gente vai seguir aqui acompanhando e como eu já tinha informado antes, né? Pelo menos até o jogo contra o Fortaleza, chance zero de demissão de Maurício Barbieri. Tamo junto, um abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Deixe o seu like que é importante, se inscreva, fui!